ao 51. Nós estamos vendo que esses dias, para quem lê o Evangelho do dia, nós estamos numa leitura sequencial do capítulo 6, que é o Evangelho Eucarístico, é o fundamento da nossa fé na Santíssima Eucaristia. Nós temos no primeiro momento a multiplicação dos pães, num segundo momento Jesus anda sobre as águas, num terceiro momento o discurso do pão da vida, num quarto momento as pessoas vão se afastando, depois Jesus coloca os seus na parede, Pedro toma a palavra e permanece. Esta é a estrutura do capítulo 6 do Evangelho de João. E hoje, no versículo 44 ao 51, nós estamos no chamado discurso do pão da vida, que é maior. Hoje a igreja traz esta perícope. Jesus começa a dizer à multidão que ninguém vai a ele se o Pai não o atrair. Mas aqui é um jogo de palavras e que nós precisamos entender algo. Nós precisamos nos deixar atrair por Deus. Deus, ele tem a sua atração, mas nós precisamos nos deixar atrair, porque a fé não é obrigatória. Crer em Jesus não é obrigatório, estar na igreja não é obrigatório, mas você entrega o teu coração, você se deixa atrair pelo Senhor. Assim é a amizade. Quando um quer, não existe amizade, os dois têm que querer. Amizade é um caminho de via dupla. Assim é Jesus: não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Ele é o nosso amigo. A pergunta é se nós somos amigo dele. Jesus foi amigo de Judas, da hora que o chamou, a hora que Judas o traiu. E até no momento da traição, a hora que Judas vai beijá-lo, Jesus o chama de amigo. Você trai o Filho do Homem com um beijo? Amigo. Ou seja, Jesus foi amigo dele, ele não foi amigo de Jesus. Como anda a espiritualidade na sua vida? Como anda a sua vida de oração? Oração, meus irmãos, é água, oração é ar, oração é sono. O que significa isso? É todo dia. Se bebe água todo dia, se come todo dia, se dorme todo dia. Por que não se reza todo dia? Por que você não entra na presença de Deus todos os dias? E cuidado, meus irmãos, pode ser que Deus não diga, mas Deus sabe todas as coisas. A pior coisa que existe é um amigo interesseiro. É uma pessoa sumida, mas ela aparece para pedir alguma coisa. Deus, ele vê isso. Pessoas desaparecidas, mas que aparecem para pedir. Não, isso não é relacionamento. Isso não é uma atração do Pai. Como diz Santa Teresinha: meu coração pertence ao meu amado. Santo Agostinho nas Confissões: o meu coração não repousava em paz até encontrar contigo, ó beleza infinita. Eu te procurava fora de mim, estavas dentro. São João da Cruz: não o procurei, ele me encontrou. E daí por diante, nós precisamos nos deixar atrairmos por Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolha ser escolhido, escolha ser de Deus. Jesus continua: está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque há muitos judeus que diziam crer no Deus de Israel, mas rejeitaram Jesus. Eles acreditavam no Deus da promessa, mas não acreditavam em Jesus. Aí Jesus diz: eu não estou entendendo, como que vocês acreditam no meu Pai, mas não acreditam em mim, que eu fui enviado por ele? Como que você vai ao Pai e você não vem a mim, que sou o seu filho? Não que alguém já tenha visto ao Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. E note que Jesus usa aqui um trocadilho: só aquele que vem de junto de Deus
viu o Pai, sendo que Deus é o Pai e Pai é Deus. Só que as pessoas daquela época não viam Deus como Pai. Ele era o Deus poderoso, o Deus distante. E Jesus traz Deus para perto. Ele arma essa tenda dentro de nós. E Jesus volta no discurso do pão da vida. Aqui é verdadeiramente, ele vai insistir: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, eles morreram. Isso aqui foi um cutucão, viu? Jesus aqui não está com muita paciência, não. Ele deu um cutucão para machucar aquele povo que estava escutando ele ali. Porque aquele pessoal dizia que Moisés lhes deu a comer o pão do céu. É o maná. Não é que vem de uma pergunta, manru é o que é isso, né? Naquela manhã, estava aquele tanto de grãozinho assim em cima da grama, eles olhavam e perguntavam, manru, quer dizer, o que é isso, o que é isso? Aí Moisés respondeu, é o pão que Deus nos deu. Eles comiam, tinha um gosto doce, aí colocou-se o nome de maná. Essa pergunta, manru, o que é isso? E eles diziam, Moisés nos deu a comer o pão do céu. Então eles eram testípes de Moisés, do legado de Moisés. E Jesus agora está dizendo para eles, nem mandou recado, está dizendo para eles, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quer dizer, aquele não é o pão do céu, não é o pão do céu. Eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Este capítulo 6 de João, ele fundamenta a Eucaristia, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Aqui, meus irmãos, nós precisamos trazer uma questão, e trago apenas essa: como nós participamos da celebração da missa? Como que nós saímos de casa para estarmos na igreja para uma celebração eucarística? Porque até hoje, e de vez em quando a gente bate na tecla, o pessoal acha ruim, porque hoje em dia as pessoas não podem ouvir verdade, não ouviu verdade, a pessoa acha ruim, mas isso aí não tem problema, precisamos falar a verdade. Eu vejo muitas pessoas que têm uma atitude positiva, mas uma ação negativa ao mesmo tempo. Qual seria a atitude positiva que me refiro? Vir à igreja, vir à missa, sair de casa e estar aqui. Mas qual seria uma ação negativa? As pessoas não sabem como se portam dentro da igreja, elas não sabem participar de missa. Por isso que nós vamos instruindo, não é? É até bom que nós estamos em rede nacional explicar umas coisas. Não se come nada dentro de igreja. Não é raro você estar celebrando a missa e ver pessoas mascando chiclete. É a turma da vaca, fica ruminando durante a missa. Quer dizer, uma falta de formação tremenda. A pessoa ainda não sabe que dentro de uma Eucaristia a pessoa não masca chiclete, fazendo bola, chupando bala. Nós estamos ali para celebrar. E quantas igrejas que tem aqueles bancos grandes de madeira, de vez em quando, aquelas senhoras que limpam a igreja, elas têm uma espátula para passar debaixo dos bancos, tirando as bolas de chiclete que as pessoas colam ali. Olha, além de mascar chiclete, ainda cola a bola no banco da igreja. Vou te contar, meu filho, é de lascar. Quer dizer, as pessoas estão na igreja? Estão, mas aquela presença reconhece Jesus na Eucaristia. Eles reconhecem que aquele momento da consagração, momento santo, onde o Padre invoca o Espírito, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Será que as pessoas têm noção que ali está Cristo vivo? Que aquela hóstia consagrada é o Senhor, é o pão vivo descido do céu, que aquele cálice contém o sangue de nosso Senhor, não de maneira figurada, mas presença real.
Claro, a maioria absoluta crê, mas há pessoas que estão um pouco assim, um católico bolinha de isopor, ele está um pouco flutuando, está um pouco assim, boiando na fé. Eu já presenciei, eu falo que eu já vi, ninguém precisa me contar nada, eu vejo. Eu já vi lugares que eu visito, lugares que eu vou pregar, na hora da consagração, casal de namorado trocando carícia. Tem a vida toda para trocar carícia, não, eles querem trocar carícia na hora da consagração. Gente atendendo o celular na hora da consagração. Então, fica certas perguntas, mas será que a pessoa não entende o que é a missa? Ela não crê no mistério que nós estamos celebrando? Ela não acredita naquilo que ela está ali? Ou ela está assistindo? Porque é diferente, né? Você vai numa peça, aqui você vai entender a diferença, para quem nunca entendeu até agora. Você vai num teatro, você vai num show, você vai num cinema. Você chega no cinema, o seu nariz já cheira cheiro de pipoca. Pipoca com manteiga, delícia, não é? Eu quero pipoca, eu estou igual o Jubileu do Pica-Pau, só procurando pipoca com manteiga, né? Me dê pipoca. Aí você pega a pipoca, pega o refrigerante, o filme está passando e você está, ó. Nossa, não há problema nenhum, porque você está assistindo. Ele passa lá e aquilo não toca você está assistindo. Você vai no estádio ver jogo de bola, você está assistindo, meu filho. Você não está lá correndo atrás da bola, não. Você só torce. Ladrão, gol. Você está assistindo. E ali você toma refrigerante, tem uns que tomam uma cervejinha, feijão tropeiro do Mineirão. Você está assistindo. Você vai num show, tem muito show que é assim, um show mais elegante, você senta nas mesas e o cantor está lá, ele canta uma, ele canta duas. Aí depois que ele está ali na terceira, eles começam a servir ali uma água mineral, né, uma cerveja, um espumante, e o cantor está lá cantando. Depois vem o prato, você está lá, ó, comendo. Por quê? Porque você não está cantando. Como você vai comer e beber com o microfone na boca? Meus irmãos, entenda isso. Aquilo que você vai assistir, você pode comer e beber à vontade, mascar chiclete, não há problema. Só que a celebração da missa, as pessoas precisam entender que elas não estão ali assistindo. Você não vai na igreja para assistir padre, para assistir o que está acontecendo no altar. Isso aqui não é um palco, isso aqui é um presbitério, é lugar de celebração. Quando eu estou dentro da igreja, eu estou para celebrar. Então eu não estou assistindo um filme, uma partida de jogo, um show musical. Eu estou ali celebrando. Eu também celebro. O padre é o presidente da celebração, ele conduz a ação litúrgica, mas a assembleia toda celebra. Onde é que o padre, quando tem a procissão de entrada, a assembleia não fica sentada olhando ele, não. A assembleia se põe de pé, porque nós também estamos de pé, de prontidão. Entre a procissão, o padre diz, a assembleia responde: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Cristo nos uniu. Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Pô, Cristo, amém. Todo mundo senta, levanta, ajoelha. Todos estamos celebrando. Então quem vai à igreja para assistir, aí é normal, mexer no celular, mascar chiclete. Tem um sem noção que quer brincar com pet no meio da missa. É porque as pessoas estão assistindo. É assim que se assiste mesmo, não há problema nenhum. Só que quando você vai à igreja, você não vai para assistir, você vai para celebrar. Celebração, a célebre ação da nossa salvação. É o encontro com Jesus, é o encontro com o nosso grande amor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E aqui o respeito não é imposto, é um respeito de adoração. O respeito a nosso Senhor é fruto de uma adoração. Para você entender o que eu estou dizendo, para a turma aí do não tem problema, vai numa audiência com o juiz e no meio da fala dele, atenda ao celular para você ver o que você vai receber ali. Vá num juiz mascando chiclete, faz uma bola na cara do cara. Vá no juiz comendo. Fala, ó juiz, pode fazer uma audiência aí que eu trouxe um sanduba. Ninguém faz isso. Até a roupa que a pessoa coloca numa audiência
É uma roupa mais formal, porque você está na presença de uma grande autoridade. Meus irmãos, quando a minha pergunta é: reconhecemos o poder judiciário, reconhecemos os juízes. Agora me responda: quem é um juiz perante Jesus Cristo? Quem somos nós perante Deus? É nada, meus irmãos. Então por que nós temos um respeito humano, mas nós temos um respeito divino? Um respeito às coisas sagradas, principalmente à Santa Missa. E por fim, além de estarmos na igreja para participar, o ato penitencial, reconhecer-se pecador, o glória, glorificar a Deus, mas de coração. Nós vamos ficar cantando com a boca não, é de coração. Louve a Deus pelas coisas boas da sua semana, pela sua vida, sua família, sua fé. Quando o padre diz oremos, ele para. Você já notou isso? Tem gente que acha que o padre perdeu a oração. Nossa, o povo também está cru, viu? Vou ter que lançar um livro, missa parte por parte. Quando o padre diz assim: oremos. Por que o padre para? Ele está até pensando em alguma coisa. Não, meu filho, é para você fazer a sua oração, porque essa oração chama coleta. O padre diz oremos, e cada um faz uma oração no coração. Depois ele pega todas as orações, reúne numa só e envia a Deus em nome de Jesus. Por isso que se chama coleta. O padre diz oremos, silêncio, faça a sua oração. Leitura, prestar atenção na leitura. Tem um folhetinho, leia atentamente a leitura, e daí por diante. Isso é celebrar. A pessoa que celebra a Santa Missa, ela nunca acha que a missa repete. Já notou isso? Quem vai à igreja assiduamente e celebra com fé, ela vê que cada celebração é única. A pessoa que vai assistir, parece que a missa é um filme. Eu já vi esse filme. Olha, tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Aí ela fica meio assim, porque ela está assistindo. E por fim, o momento da comunhão. O momento da comunhão, momento sagrado, para recebermos o corpo de Cristo. Primeiro, não se comunga mascando chiclete e chupando bala. Você que ficou mascando chiclete e chupando bala, naquela missa ela fica sentada, ela não vai comungar, não está preparada para a comunhão. Um coração para comungar, ele não pode ter pecado mortal. Os pecados veniais, no ato penitencial você se acusa, mas pecado mortal é preciso uma confissão antes. É um ensinamento do catecismo da Igreja Católica. Uma pessoa que tem no coração um pecado mortal, ele deve procurar primeiro o sacramento da penitência, da reconciliação, para depois ir no sacramento eucarístico. Quando você vier comungar, não comungue com garrinha de siri. Você já viu garrinha de siri? Fica assim, ó, assim que ó. Não existe esse gesto na liturgia, garrinha com siri. Que gesto que é esse? Se comunga, meu filho, de duas maneiras: nas mãos ou na boca. Se recebe a comunhão, não se pega a comunhão, não se toma a comunhão. Comunhão é um dom. Se recebe a comunhão. Se é nas mãos, você vai preparar nas suas mãos um trono. Qual foi o primeiro trono de Jesus aqui na terra? A manjedoura. Então o trono, por isso que a nossa mão, ela não é espalmada, ela é em forma de conchinha, uma em cima da outra. Aquele que é destro, a esquerda em cima, a direita embaixo, que você vai pegar a hóstia com a direita. Então recebe a comunhão na mão. Aí sim, recebeu a comunhão na mão, você vai pegar a hóstia consagrada, leve até a boca. Olhe na sua mão se não ficou fragmento nenhum. Qualquer pedacinho que ficou, você comunga, porque Jesus está ali também. Outra coisa que não é bom, escrever na mão. Tem gente que anota na mão algumas coisas que ele vai lembrar, que tem gente que faz isso, mas ele vem comungar, o que ele estende a mão para o padre, está toda rabiscada. Não, gente, faça isso. Outra coisa que não é de má fé, mas não deve ser feito: há pessoas que enrolam na mão o terço. Uma devoção à Nossa Senhora, não há problema nenhum, mas ela vem comungar na mão. A hora que ela estende a mão, o terço está todo aqui na mão dela. Onde que vai pôr a hóstia consagrada? Em cima do terço? Como que é isso? Então a mão tem que estar livre.
Isso é para quem vai comungar nas mãos. Então você vai ajudar o padre e o ministro, já vindo com a mão em forma de conchinha, altar, manjedoura. Quando a pessoa da sua frente estiver comungando, você atrás dela irá fazer o seu gesto de reverência. Isso está na introdução do missal romano. O fiel, antes de receber a comunhão, ele faz um gesto de reverência. Geralmente esse gesto aqui. Você se inclina em respeito, mas você não vai inclinar na frente do padre e do ministro. O padre diz: corpo de Cristo. Não, meu filho, não. Você vai fazer isso antes. A hora que tem uma pessoa na sua frente, você já... E com naturalidade, nada forçado. Tudo que é demais é falso. Natural, ó. Pronto, se aproxima, corpo de Cristo, amém. Estenda a mão e o ministro vai ver a sua mão. Aí então ele vai comungar na mão. Aí tem gente que eu não entendo o que a pessoa está querendo. Ali na hora você tem que adivinhar. A pessoa, ela estende a mão, mas faz assim, que ó. Quer dizer, o que ela quer? Como que é a coisa aí? Se ela vai comungar na mão, por que ela abriu a boca? E se ela quer comunhão na boca, por que ela estendeu a mão? São coisas simples, mas que dificultam a comunhão. Vai receber a comunhão nas mãos, já coloca as mãos postas, estende o braço, o ministro e o padre vê, é comunhão nas mãos. Comungou, volta para o lugar. Padre, e comunhão na boca? É a mesma sequência. Faz a vênia antes e vá com as mãos postas e para na frente do ministro, o padre. A hora que o padre vê sua mão posta, ele sabe que é comunhão na boca. Ele vai dizer: o corpo de Cristo, amém. E outra, atenção gente, vocês podem até rir, mas eu estou explicando porque ninguém explica. Não faça boca de caverna, pelo amor de Deus. O que é boca de caverna, padre? Aí você... Não, você vai colocar a boca um pouco aberta, não tem que abrir a boca, não é para estar gargalhada. Coloque a língua um pouquinho para fora. Quando a pessoa de ter a hóstia consagrada, você vai colocá-la na ponta da língua, ó, e já firma aqui, ó. Daqui você puxa e comunga. Porque é muito difícil a pessoa que não põe a língua para fora. E não é a língua para fora para fazer exame de garganta, não. É coisa discreta. O corpo de Cristo, amém. Pronto, mão posta, voltou para o seu lugar. Não venha comungar com a mão no bolso. Tem gente que vem com a mão no bolso. Corpo de Cristo, só volta a falar obrigado, né? Corpo de Cristo, obrigado. Não me vem em posição militar. Você não está em tiro de guerra. O que é posição militar? Mão para trás. A gente vem comungar assim. Nada, não. Comunhão nas mãos, mão estendida. Comunhão na boca, mão posta. Corpo de Cristo, responda, amém. Tem que falar, amém, firme, eu creio. Receba a comunhão, voltou para o lugar. Existe um terceiro modo, que é a comunhão de joelhos. A pessoa ela pode receber a comunhão de joelhos, só que de joelhos nunca nas mãos. Quando você ajoelha, automaticamente a comunhão será na boca. Se tiver um genuflexório, você não precisa ficar assim. Você vai colocar a mão no genuflexório, ajoelhou, o padre sabe que vai dar a comunhão na boca. Geralmente tem uma espátula que acompanha, né? São as 3 maneiras de comungar, não há uma quarta. Ou você comunga de pé na mão ou na boca, ou você comunga de joelho na boca. É assim que se faz. E comungar na frente do ministro, do padre. Nunca sai com a hóstia na mão. Nunca sai com a hóstia para outro lugar. E você que é católico praticante e ama a Eucaristia, seja um sentinela. Fica de olho, porque hoje, como nunca, as pessoas entram na igreja para roubar hóstia, para levar para satanismo. Tem gente querendo colocar hóstia em carteira, levar hóstia não se sabe para onde. Fique atento. Qualquer coisa, aciona o ministro, aciona um anjo da guarda, alguém da liturgia, ou a pessoa vai comungar, ou nós vamos tomar a hóstia na marra. Então fique de olho.
A pessoa tem que comungar dentro da igreja, ela não pode levar comunhão para casa. Seja um doente ou qualquer situação, basta pedir à paróquia e tem os ministros, que eles vão até as residências levar a comunhão para quem não pode ir à igreja. Eu tenho certeza que para mim que sou padre, é uma coisa normal, ritual, e que eu já tenho isso desde a minha época de coroinha lá em Itaúna. Mas há muita gente que essas coisas simples, as pessoas não sabem ainda. E por que não sabem? Porque eu vejo na igreja fazendo errado. Então quem que tem que ensinar? Nós padres. Se o padre não for zeloso com a Eucaristia, quem? Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Queridos irmãos e irmãs, este estribilho está na sequência pascal que nós cantamos hoje. A igreja proclama a nós e ao mundo que Jesus não ficou no túmulo, ele ressuscitou. É muito importante conhecer, claro, a vida de Jesus, a palavra de Jesus, a presença de Jesus nos 33 anos que ele ficou aqui, mas é necessário, sempre que possível, conhecer as Escrituras, o Antigo Testamento, que aponta para Jesus Cristo. Nós ouvimos o Evangelho com vários olhares. Nós temos o olhar de Maria Madalena, é um olhar de desespero. A pedra foi rolada, tiraram o Senhor do túmulo. Nós temos o olhar de Pedro, que é um olhar atento. Ele vê os sinais, o lençol no chão, o pano que estava no rosto de Jesus dobrado à parte. É um olhar atento, um olhar que atesta. E nós temos o olhar de João, que é o olhar da fé. Ele viu e acreditou. O final do Evangelho ilustra tudo isso que nós ouvimos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Quando nós falamos, meus irmãos, de Jesus Cristo, a história de Jesus, ela não começa na anunciação de Gabriel. Ali é o mistério da encarnação, mas a história de Cristo, ela começa em Gênesis. Depois convido os que quiserem a ouvirem a pregação que está disponível aí no nosso canal, da nossa vigília pascal, ontem à noite, onde todas as leituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus, para o Messias. E quando você compreende a Escritura, você vai compreender que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus, nas próprias pregações dele, ele foi em vários momentos no Antigo Testamento e apontou que aquilo que estava lá se realiza cá. Cito a serpente de bronze de Moisés. O texto, vocês conhecem o contexto, né? Jesus vai dizer assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado e atrairá todos a ele. O Pai atrairá. No Antigo Testamento, Moisés. Novo Testamento, Jesus Cristo. O povo estava com fome e começaram a reclamar com Moisés: nós saímos do Egito, onde tínhamos batata, e agora vamos morrer de fome no deserto. Ele intercede pelo povo e Deus disse: o povo ao entardecer, isso aqui é muito importante, o povo ao entardecer vão comer carne, e ao amanhecer pão. À tardinha pousaram um tanto de codornizes. Eles mataram as codorninhas e comeram. Por que as codornas vieram ao entardecer?
Porque ela é carne. Por que eles comeram as carninhas dela? Porque o sacrifício no templo dos cordeiros, eles eram realizados ao entardecer. E pela manhã vocês vão comer pão, que é o maná. Por que pela manhã? Porque é na manhã pascal que o pão da vida ressuscita com esplendor e glória. Se lá tinha as codornas e o maná, Jesus diz no capítulo 6 de João que ele é o verdadeiro pão do céu. Um outro episódio, eles estavam com sede e reclamaram com Moisés: nós estamos morrendo de sede. Moisés intercede pelo povo e Deus disse: fira a rocha com teu cajado. Moisés cutuca a rocha com o cajado e ela cospe água. E as pessoas beberam, tomaram banho, encheram as vasilhas, deram de beber aos animais. Esta rocha é Cristo. Assim como Moisés fere a rocha, o soldado Longínquos abriu o coração de Cristo com uma lança. Como Moisés golpeia a rocha, o soldado golpeia o coração de nosso Senhor, e ali jorrou sangue e água. Quando o Mar Vermelho se abre e aquele povo passou a pé enxuto, ali era uma prefiguração do nosso batismo, que quando o Egito entrou, o mar voltou e não sobrou ninguém, morreu carros e cavaleiros. Assim é o nosso batismo. Uma vez batizados com Cristo, morremos para o pecado e ressurgimos para a vida nova. Todos conhecem Jonas, o profeta, que foi enviado por Deus à cidade de Nínive. Ele teve medo e ele vai para Tarsis. Ele fugiu de Deus. Tudo deu errado para ele. Ele é jogado do navio, uma baleia o engole, ele fica 3 dias no útero da baleia e a baleia o vomita na praia. Ou seja, ela engole um fujão, ela vomita um profeta. Ele disse: agora eu vi que Deus está comigo, eu vou a Nínive. Jesus vai citar este texto dizendo que assim como Jonas ficou 3 dias no útero da baleia, Jesus ficaria 3 dias no túmulo. Por isso, vida nova. E daí por diante. São inúmeros textos do Antigo Testamento que apontam para Jesus enquanto o Cristo e Messias. E se não conhecemos as profecias, e se não conhecemos a palavra, e se não temos tempo de ler a palavra, estudar a palavra, ruminar a palavra, o evento pascal, ele passa despercebido. Parece uma coisa rotineira, parece uma coisa normal, e não é. A igreja nos convida todos os anos para neste dia celebrarmos o dia maior, o dia da ressurreição, que se torna o primeiro dia. O evangelho que nós escutamos, ele começa assim: no primeiro dia da semana. E por que o evangelho vai dizer no primeiro dia? Porque Deus criou o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º dia. Na primeira criação houve um primeiro dia, houve um segundo dia, houve um 6º dia e houve um 7º dia, que é o Shabat, é o descanso, Shabbat. Deus descansou. Com a ressurreição de Cristo, a humanidade toda é recriada. É como se começasse de novo. Então lá na obra da criação houve o primeiro dia, mas o dia que Jesus ressuscita se torna o primeiro grande dia, no primeiro dia da semana. É por isso, meus irmãos, que nós não somos a igreja do 7º dia, nós somos a igreja do primeiro dia, nós somos a igreja do 8º dia. Mas qual que é o 8º dia? O domingo pascal. Deus cria o mundo em 6, descansa no 7º, Jesus ressuscita no 8º dia. Este 8º dia é o primeiro dia da nova criação.
Por isso que domingo é dia de missa. Por isso que domingo o católico precisa ir à igreja, porque é a nossa Páscoa semanal. Este ciclo de 7 dias, sempre haverá o primeiro dia da semana. É por isso que segunda chama segunda. É o segundo dia depois do principal. Então temos domingo, o primeiro dia, o principal dia da semana. Temos o segundo dia depois, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Quando foi mudado o calendário pelo Papa Gregório, era para ter colocado sétima. Então seria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima-feira. Voltava para o domingo. Conservou-se o sábado. Por que se conserva o nome sábado? Lembrando da primeira aliança, a aliança do Antigo Testamento, o dia do descanso de Deus, que é o Shabat. E depois deste, aí vem o primeiro dia da semana, que é o domingo. E foi exatamente no primeiro dia da semana que Maria Madalena vai buscar Jesus. Grande é o seu amor, mas ainda pequena a sua fé, ou o seu entendimento. Ela amava Jesus Cristo e não podia ficar longe dele, nem que fosse pelo cadáver. Então ela não vai buscar o Cristo vivo, ela vai buscar o Cristo morto e ela não encontra. Cuidado, meus irmãos, com o Cristo que você busca, que você pode não encontrá-lo. Madalena foi buscar um Cristo inexistente, um Cristo falecido, um Cristo derrotado, um Cristo morto. E quando ela vê a pedra rolada, ali é o sinal maior. A pedra rolou, Jesus ressuscitou. Madalena não conseguiu fazer essa leitura. A visão de Madalena estava presa ainda na matéria da carne. E ela vai interpretar a pedra rolada como um sumiço. Eles tiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. A pedra rolada é o primeiro sinal da ressurreição. Qual é o segundo sinal que pode passar despercebido? Os lençóis mortuários, que não tem sentido, pensem comigo, levar um cadáver nu. Não tem o mínimo sentido. Por que levaram o corpo, mas largaram os panos? Então os panos jogados e o pano no rosto de Jesus dobrado é sinal de uma ressurreição, que Jesus já tinha falado sobre isso. Por isso que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e entender o que Jesus diz, para que quando acontecer, a fé nos acompanhe. Porque brincam, mas parece-me verdade, que o ser humano tem 2 ouvidos, né? Um entra, o outro sai. Porque Jesus fala, nós vamos à missa, reflete, ouve pregação, é primeira leitura, é salmo, é segunda leitura, é evangelho, é pregação do padre, todo domingo. Quando vem a situação na nossa vida, que a nossa fé é provada, ao invés de você dizer, esse sinal é de vida, nós vamos falar, esse sinal é de morte, porque não compreendemos ainda a Escritura. Então os lençóis nos falam de 2 coisas. O lençol jogado no chão fala de um fim, e o lençol dobrado do rosto, o soldário, fala de brevidade. Quando aquele lençol é jogado no chão, significa que acabou. Acabou o quê? A morte. Tanto que a igreja vai cantar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque a morte não é boba nada, viu? A morte não é boba nada. Porque quando entrou o pecado no mundo, a morte entrou. E ela devora todos. Ela devora homens, mulheres, crianças, idosos, ricos, pobres, todos a morte devora. Quando Jesus Cristo vem, a morte disse: também será devorado. Também será devorado. E a morte o leva
numa sexta-feira, dia 14 de Nisan, na hora nona, 3 horas da tarde. E a morte se deu como vitoriosa. Quem é que vence a morte? Tanto que a gente até fala no nosso cotidiano, né? Tudo na vida tem jeito, só não tem jeito? O pessoal fala isso. Aí a morte foi e acabou com Jesus também. Ela disse, aí ó, tô te falando, ele falava que era vida, a verdade, morreu também. 3 dias depois, Jesus ressuscita, ele vence a morte e ele nos concede este poder. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Um momento difícil na vida de todo ser humano é a morte. É a morte de quem amamos. Qualquer pessoa que nós amamos é uma morte doída. Só que quando você vê aquele cadáver, aquela urna, aquele sepulcro, você tem 2 tipos de visão. É uma visão de quem conhece a Escritura e uma visão de quem não conhece a Escritura. Chorar, todos vamos chorar. Passar pelo luto, vamos passar. Demorar a equalizar a vida sem esta pessoa, cada um tem o seu tempo. Mas olhando para aquele cadáver, nós precisamos lembrar da pedra rolada, do lençol no chão, do soldário dobrado e dos anjos pascais. Aquilo que os anjos falam sobre Jesus Cristo, ele fala sobre aquela pessoa que nós velamos. Ele não está aqui, ela não está aqui, ressuscitou. Depende do nosso olhar. A morte, meus irmãos, ela pode ser vista como a nossa derrota maior ou como a porta da eternidade, se conhecemos a Escritura. Assim foi. Num restaurante, eu falava sobre isso de manhã, quando você acaba de comer, um restaurante mais refinado, né? Você pega aquele guardanapo de linho, pano, você vai pegar e vai jogar ele na mesa. Esse guardanapo jogado assim, ó, você está falando para o garçom, para o maître lá, que você terminou. Jogou o guardanapo, ele vem, pega o guardanapo e tira o prato. Por acaso você no meio do jantar recebe uma ligação, ou você precisa ir ao banheiro, ou resolver uma questão, você vai pegar o guardanapo do colo, você vai dobrá-lo e vai colocar debaixo do prato, do lado direito, e você vai levantar. Quando o garçom chegar e olhar, ele vai ver o guardanapo dobrado, então ele não vai mexer no seu prato. Esse guardanapo dobrado fala para ele, volto logo, só fui ali. Então nós temos os 2 panos nas 2 situações. Um pano é jogado, ele viu as faixas de linho deitadas no chão, mas o pano que tinha estado na cabeça de Jesus não estava jogado no chão, ele estava enrolado, dobrado à parte. O pano no chão significa fim. Fim de quem? Da morte. Perdeu. Não vou contar onde não. Teve um lugar que eu fazia pastoral e os jovens quiseram fazer uma encenação no domingo de manhã. Mas era uma Páscoa deles, não era uma encenação de Jesus. Era um rapaz que estava nas drogas, no vício, o rapaz ficou no degrau da igreja, bebendo. Aí depois os jovens foram catequizando e ele ressuscitou. Então ele morreu para uma vida velha e começou uma vida nova. E a morte, ela perde. Aí alguém vestiu alguém lá de preto, né? Ela ficava assim de lado, era a morte que queria levar a alma do rapaz lá. Quando ele se converte, etc., aí a morte dá um grito, porque ela perdeu. Aí eu falei assim, ó, que teatro bonito, né? Mas tinha que ter a cereja no final, né? Aí um cara lá deu um soco na morte e falou com a morte assim, game over. Eu falei, meu Deus do céu, tanta coisa para falar, fim de jogo, né? Aí o pessoal bate palma, bate bonito, não ia aplaudir, né? Já que todo mundo está aplaudindo, vamos aplaudir também. Mas ali aconteceu isso, o lençol no chão é Jesus falando para a morte, você perdeu,
acabou para você. Mas o lençol dobrado, o soldário, significa a brevidade da volta de Cristo. Ele não ressuscita para ficar longe de nós, mas para estar conosco. E a pergunta esta noite é, meus irmãos, como que nós nos tornamos, como Pedro diz na primeira leitura, Jesus não apareceu a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. Como que eu me torno uma testemunha da ressurreição de Jesus? Muita atenção, muita atenção. Onde que Jesus está? Onde Jesus está? Isso muda tudo. Porque se você sabe aonde Ele está, você vai buscá-lo. E quem busca, vai encontrá-lo. Porque o Evangelho não termina, a Bíblia continua. Depois que Pedro e João, eles voltam, Maria permanece. E ela vai escutar carinhosamente: por que choras? Ela olha, acha que é um jardineiro. Ele vai dizer: Maria, Miriam, Rabone, é Jesus quem a procura. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, quem vai dizer isso é o Papa Bento XVI, na sua coletânea Jesus de Nazaré, que quando Maria Madalena chega ao túmulo e vê a pedra, e ela sai desesperada, quando João chega primeiro, quando Pedro chega depois, quando Pedro entra, quando João crê, quando os dois voltam, quando Maria continua lá, Jesus já estava lá, só observando. Ele estava vendo a movimentação. Ele nos vê, Ele nos observa. Mas nessa confusão que o mundo está, precisamos entender onde Jesus ressuscitado está. Primeiro ponto: Ele está sentado à direita de Deus Pai, glorioso, ressuscitado e vivo. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas Ele não está só lá, senão Ele tinha nos deixado cá. Outra presença real de Jesus, na Eucaristia, na hóstia consagrada, na celebração da Santa Missa. Toda vez que você quiser se encontrar com Jesus, vá à missa, receba o seu corpo, o pão consagrado, e Ele fará do seu coração morada. Leia, marque na sua Bíblia, releia, estude, deguste, rumine, decore, pregue. João capítulo 6. João 6 é o texto católico. Tanto é que é o texto menos lido ou não lido nas igrejas protestantes, ditas evangélicas, porque é o capítulo que sustenta a Eucaristia, coisa que eles não acreditam. Então nós precisamos entender: Jesus é o pão da vida, Ele é a hóstia consagrada, o Santíssimo Sacramento é Jesus vivo, corpo, sangue, alma, divindade. Hoje na nossa carreata tão bonita, tantos carros pela manhã, a gente não ficava falando: Jesus ressuscitou, mas cadê Jesus? Não, é o Espírito, está no céu. Não, Ele estava conosco, nós caminhamos com Ele no ostensório, o Senhor está vivo. Muitas igrejas que não têm a Eucaristia, eles fazem a marcha para Jesus. A Igreja Católica não tem marcha para Jesus, ela marcha com Jesus, que é a festa de Corpus Christi. Ele caminha conosco, Ele está vivo no ostensório. Todo aquilo, o palio, as velas, os anjos, os sinos, o tapete, não é uma representação. Jesus ressuscitado permaneceu na Eucaristia. Mas Ele não permaneceu só na Eucaristia, Jesus está vivo na sua palavra. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta
é a boca de Deus que me fala. Quando você abre a Bíblia, a boca de Deus ela abre e ela fala com você. Tanto é que o incenso, o turíbulo, que a gente usa em missa solene, se incensa ao altar, se incensa o ambão, se incensa a palavra, se incensa o Santíssimo. Por que a igreja tem o incenso? Para mostrar o sagrado. Onde que Jesus está? Ele está na Eucaristia, mas ele está também na palavra. E existe a bênção do Santíssimo Sacramento. O padre pega o ostensório e faz o sinal da cruz. Se vocês prestam atenção, no final do evangelho, com o evangeliário, tem também o sinal da cruz. A presença de Jesus eucarística nos abençoa, mas a sua palavra também nos abençoa. Onde mais que Jesus está presente? Na sua igreja, nos sacramentos, no batismo, na confissão, no santo crisma, na ordem, no matrimônio, na unção dos enfermos. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus. Jesus está vivo presente onde 2 ou mais se reúnem no nome dele. Ele disse: onde 2 ou mais se reúnem no meu nome, eu estarei ali presente. Então a assembleia, a igreja, é lugar onde Cristo se faz presente. Tanto quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, a gente responde: Ele está no meio. O que é meio? Que nós estamos ao redor dele. Ele é o centro da nossa fé. Jesus se faz presente no ministro ordenado, no padre. Tanto é que na missa, quando eu digo assim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, você não vai comungar o corpo do Padre Cristian, não. Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue. Não é o meu sangue, não. Só que o padre, ele age em persona Christi. É também a presença de Jesus para a sua igreja. Tanto é, atenção, você vai entender muita coisa agora. Incensa-se o altar, porque o altar na missa representa Cristo. O padre beija o altar no início e no final da Eucaristia. Incensa-se a palavra, porque a palavra é boca de Deus, Jesus está na palavra. Quando se prepara o altar com o vinho e a hóstia que serão consagrados, se incensa. Durante o tempo pascal, se incensa o círio, que é aquela vela que foi abençoada ontem na vigília, é sinal de Jesus ressuscitado, é a chama da vitória da vida sobre a morte. Depois que o padre incensa o altar, incensa o crucifixo, o padre entrega o turíbulo, o acólito vai incensar o padre. O padre é sinal de Jesus para nós também. Mas depois que o padre é incensado, o acólito vai para frente do altar. Geralmente eles fazem assim, ó, e você fica de pé. E ele faz assim, ó. Ele vai incensar vocês também. Por quê? Porque a igreja é sinal da presença de Jesus. Que bonito. Então tudo que é a presença de Jesus, a igreja exalta na Santa Missa. Como que nós seremos, meus irmãos, testemunhas da ressurreição, buscando Jesus aonde ele está? Maria buscou Jesus aonde ele não estava, tanto que os anjos vão dizer para ela: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Então busquemos Jesus numa vida de oração, busquemos Jesus na Santíssima Eucaristia, busquemos Jesus na leitura da palavra, busquemos Jesus na sua igreja reunida, busquemos Jesus nos sacramentos, busquemos Jesus no coração do irmão, principalmente aquele que mais sofre. Jesus continua vivo na sua igreja, guiando a sua história. Que nos tornemos, meus irmãos, discípulos da ressurreição, testemunhas da ressurreição, proclamando para o mundo: Jesus ressuscitou. Não vou entrar nisso agora, mas os senhores podem levar para casa o folhetinho da missa e peguem a primeira leitura
e grife na sua Bíblia. Esse folhetim depois você joga fora, mas grife na sua Bíblia a primeira leitura, que é o discurso de Pedro. Aí está todo o resumo da nossa fé em Jesus Cristo. Se alguém perguntar para você, me conta o resumo da história de Cristo, é esta pregação de Pedro. Ele vai dizendo do Antigo Testamento, o Cristo que fez o bem, ele é morto, é crucificado, Deus o ressuscitou, ele é testemunha, ele esteve com ele. Esta é uma pregação maravilhosa para que você possa rezar esta semana. E por fim, para os senhores saberem o que uns ainda não sabem, nós começamos hoje a oitava pascal. A igreja tem duas oitavas, a oitava de Natal e a oitava pascal. O que é esse tal de oitava? São 8 dias que a igreja celebra como se fosse um único dia, porque eu já expliquei para vocês, Deus cria o mundo em 6, descansa no 7º e o recria no 8º. Qual é o 8º? É o primeiro dia, o dia da nova criação, a Páscoa. Aí a igreja tem a oitava de Natal e a oitava pascal. O que é isso? Do dia do Natal, 8 dias para frente, a igreja celebra um dia só, o Natal. Então de hoje até domingo que vem, o domingo da misericórdia, a igreja celebra um dia só. Qual é o dia? A Páscoa. Então a Páscoa se estende, o dia da Páscoa, até domingo que vem. Então amanhã é Páscoa, terça é Páscoa, sexta é Páscoa, sábado é Páscoa, domingo que vem é Páscoa. É o que a igreja chama de oitava pascal. E nesta oitava pascal, nós devemos procurar conhecer o Cristo que ressuscita. Não vou falar que é um dever de casa, é uma sugestão de oração. Você levando o folhetinho, reze essa semana a primeira leitura. Reserva 5 minutinhos à noite, antes de deitar, abra lá a sua Bíblia em Atos, pega o folhetinho da missa, grife lá na sua Bíblia a citação, entenda a história de Jesus. Um outro dia, você pode rezar o salmo desta missa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. De hoje a domingo que vem, este é o dia que o Senhor fez para nós. Leia a segunda leitura. Reze a segunda leitura. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas do alto, onde Cristo está. E aprofunde-se também no Evangelho que aqui terminamos de refletir. E se pergunte, eu me pareço com quem? Com Madalena? Com Pedro? Ou com o discípulo amado? Eu sou aquele que não consigo ver os sinais de Deus e me desespero? Eu sou aquele que vejo, mas não enxergo? Ou eu sou aquele que crê? São as 3 visões do mesmo fato. Que seja, meus irmãos, uma semana de alegria, uma semana de vitória, uma semana de bênção. E não se esqueça, você sabe aonde encontrar Jesus, porque Jesus sabe aonde encontrar você. E numa hora ou outra, Ele vai nos encontrar, se deixarmos que Ele nos encontre. Não são vocês que me amam, sou eu que vos amei por primeiro, Ele vai dizer. Não são vocês que me buscam, eu que os busco e lhes concedo a salvação. Não fostes vós que me chamastes de amigo, eu que os chamei de amigos, porque eu vos dei a conhecer a vontade do meu Pai. Se você tem no seu coração esse desejo de conhecer Jesus Cristo, tenha certeza absoluta que Jesus é o primeiro interessado que você o conheça. Verdade, caminho e vida. Aos que estão aqui no santuário, a você que nos acompanha de casa, uma feliz e santa Páscoa. Que tudo isso que nós refletimos aconteça no seu coração e na sua vida. Que a alegria das mulheres que viram Jesus seja a alegria do nosso coração.
Ele está vivo. Eu reconheço em todos os sinais da sua presença neste mundo, através da Santa Igreja. Ao Senhor ressuscitado, toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.